De vocês que estão na aula e vamos iniciar então. Meus irmãos, hoje nós estaremos falando com vocês sobre a justiça divina. E já de início, já de saída, eu quero deixar bem claro para vocês que ela é individual, ou seja, a responsabilidade é sua. A responsabilidade, ela é pessoal. Você só pode se fazer culpado ou inocente. Mas é só você que pode fazer isso. Por mais que a gente interceda, por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir te ajudar. Porque é o seu comportamento, é por isso que eu falo sempre, né? Que decisões decidem destinos, né? Então, a gente tem culpa daquilo que nós fazemos. E não adianta o seu pastor orar por você se você permanece em pecado. O seu pastor vai poder orar por você, mas desde que você abandone o pecado. Jesus falou muito bem para aquela pecadora que abandonou o pecado. Vai, não peques mais. Então, se você for aconselhada, se houver uma intercessão do seu pastor por você, e você realmente não pecar mais, você começar a andar de acordo com a palavra de Deus, valeu aquela intercessão que ele fez, aquele pedido, aquele clamor, aquela oração que ele fez a Deus. Do contrário, você vai continuar se fazendo culpado de tudo aquilo que ele tentou te inocentar. Então, ele mostra aqui, através disso, Paz do Senhor, Evandro, Alessandra, Deus abençoe, viu? Nós já iniciamos. Amém, irmão. Desculpa só pelo atraso. Imagina, Deus abençoe. Então, meus amados, ele mostra aqui nessa leitura que nós faremos hoje, como é que o justo poderá se preservar nesse estudo que nós faremos hoje. Então, nós vemos, meus amados, que mesmo o justo, mesmo o inocente que convive com tudo isso, com toda aquela impureza, ele vai poder apenas livrar a sua alma. Ele vai poder apenas preservar a sua alma. Portanto, mesmo havendo justos entre o povo, o juízo virá. Mesmo havendo justos, o juízo será estabelecido sobre aquela nação. No versículo 14, que nós iremos ler daqui a alguns minutos, ele já diz isso, ele traz a palavra alma, e quando ele traz a palavra alma, ele se refere a Neplesh. Existem algumas leituras em hebraico, em grego, sobre a palavra alma, mas aqui especificamente ele está falando através do hebraico na palavra Neplesh, ou seja, alma, ser, vida, criatura, aquele que respira, a substância, um ser vivo. Então o Neplesh se refere a isso. Então tanto está falando da alma quanto da nossa carne. Então é isso, que a pessoa que está ali convivendo com tudo aquilo, sendo justo, ele vai conseguir se livrar, ele vai se livrar da morte, ou seja, da destruição eterna. Aqui ele fala da alma e fala do corpo físico, então será preservado o seu corpo físico e a sua alma, ou seja, eles preservariam apenas a si mesmos, como nós já falamos no início, só a si mesmos. Ele pode interceder por você, ele pode orar, mas Jesus não vai ouvir. Ou seja, não há como poupar uma nação devido aos justos que ali convivem. Não há como poupar uma nação devido aos justos que ali convivem, que ali estão. Nós veremos no texto sugerido pela escola bíblica, meus amados, que houve ali uma retribuição de Deus ao pecado de uma nação. Não foi um pecado individual, foi ao pecado de uma nação. E que nós precisamos estudar atentamente os profetas do Antigo Testamento para que nós possamos, assim, conseguir compreender as ações divinas na retribuição do pecado do povo. Tem que ser um estudo muito criterioso, muito cuidadoso, e nós faremos hoje esse estudo aqui dentro do que o tempo nos permitir, né? Mas vamos iniciar com a leitura de Ezequiel. Eu vou ler na Bíblia, na nossa versão mais atualizada, que é a versão século XXI, para que vocês tenham
um melhor entendimento. Vamos lá? Então, a leitura sugerida está em Ezequiel 14, do 12 até o 21. Ezequiel 14, do 12 até o 21. E vamos à leitura. A palavra do Senhor veio a mim novamente, filho do homem, quando um povo pecar contra mim, agindo de modo traiçoeiro, estenderei a mão contra ele, cortarei sua provisão, enviarei a fome contra ele e exterminarei o seu meio. Exterminarei do seu meio homens e animais. Mesmo que estes 3 homens, ou seja, Noé, Davi e Jó, estivessem ali, Noé, Daniel e Jó, desculpem, Davi, mas é Noé, Davi, Daniel e Jó. Estivessem ali, eles, pela sua justiça, livraram apenas a sua própria vida. Veja o contexto que eu passei para os irmãos. Eles só livrariam a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer animais selvagens passarem pela terra e estes a devastarem de modo que ela fique abandonada e ninguém passe por ela por medo das feras, mesmo que estes 3 homens estivessem ali, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, não lhe livrariam nem filhos nem filhas, somente eles se livrariam, mas a terra seria arrasada. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra, ele disser. Quando se fala de espada, meus amados, se fala de guerra, nós estamos nos referindo à guerra. E disser, espada passa pela terra, ou seja, que a guerra venha sobre a terra, de modo que extermine dela homens e animais, mesmo que aqueles 3 homens estivessem ali, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus. Eles não livrariam nem filhos e nem filhas, mas somente eles se livrariam. Ou, se eu enviar a praga sobre aquela terra e derramar sobre ela o meu furor com sangue, para exterminar homens e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, tão somente livrariam a própria vida por sua justiça. Pois assim diz o Senhor Deus, muito mais, quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 juízos violentos, ou seja, a espada, a fome, os animais selváticos ou selvagens e a praga, para exterminar homens e animais. Amém? Esta é a leitura sugerida pela Escola Bíblica. A leitura que nós fizemos foi na versão século 21, para trazer um pouco mais, de uma maneira um pouco mais clara para os irmãos. Mas, meus irmãos, vamos entrando no primeiro assunto, que já de cara nos alerta que, à luz das Escrituras, a ira divina só acontece por uma causa justa. Deus não é injusto em momento nenhum, ela só vem por uma causa justa. E ela vem com um prévio aviso, ou seja, nos é avisado que vai vir a justiça divina sobre o povo. Isso nós podemos ler lá em Amós 3, no versículo 7. E com esse aviso, com esse alerta que é dado, isso nos traz o quê? A oportunidade de arrependimento. A oportunidade de arrependimento. Isto foi dado também para o povo de Israel em todos os tempos, em todas as leituras que nós fazemos, mas nesse caso aqui, esse alerta está em Jeremias 3, no versículo 14. Ok? Está em Jeremias 3, no versículo 14, é ao que se refere o texto de Ezequiel. Mas eu posso dar um exemplo para os irmãos também, o caso de Nínive, lá em Jonas 3,10. Então, Deus determinou que ele fosse lá e alertasse o povo com relação ao pecado. Ele se recusou, nós conhecemos a história, mas por fim ele foi lá, pregou a palavra de Deus, clamou e gritou, exigiu arrependimento, e o rei e o povo se arrependeu, e assim eles não sofreram as consequências do pecado que eles estavam cometendo. Porém, no caso ali de Jerusalém, no caso principalmente
de Judá, meus amados, que na época que houve a separação, Reino do Norte e Reino do Sul, ali em Judá o pecado cresceu muito, a coisa ficou muito grave, a apostasia estava de uma maneira que não havia mais como haver reconciliação. O tempo deles já havia expirado. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que não há como você ajudar quem não quer ser ajudado. Porque eles foram alertados. Jeremias, como eu falei para vocês 3 no versículo 14, alerta, não somente Jeremias. Nós temos muitos textos que estavam alertando, desde a época de Moisés, nós vemos a rebeldia do povo. Desde aquela, então Deus é muito longânimo, muito paciente, mas existia um momento ali que a coisa se tornou grave de um ponto, de uma maneira tal que não havia mais como protelar as atitudes divinas naquele sentido. E assim o castigo se tornou inevitável em Jerusalém. Não tinha como deixar para lá, deixar da visão de Deus. É lógico que nós, como seres humanos que somos, nunca achamos que estamos totalmente errados e sempre achamos um motivo para fazer uma coisa, um motivo para fazer outra coisa. Nós sempre tentamos nos justificar a nós mesmos, tanto que a palavra de Deus que diz que nós temos que permitir a justiça de Deus, porque se nós formos tentar fazer justiça em nós mesmos, nós nos justificaremos, né? Nós nos justificaremos. E é dessa maneira. Então, isso nós precisamos entender, meus amados, que pode ocorrer em qualquer época. Nós temos hoje aí já as escrituras divinas a nosso dispor. Nós temos elas já como profecias de Deus, como a palavra de Deus para nos ensinar, nos orientar e nos preparar para a punição. Então nós já estamos alertados. Se nós não tivermos correção, transformação, nós não estaremos de acordo com aquilo que Deus deseja. De acordo com as nossas falhas, de acordo com as nossas faltas, nós seremos sim, nós sofreremos sim a justiça divina na nossa vida. Podemos até não passar pela ira de Deus devido a tudo aquilo que hoje nós vivemos no Novo Testamento com a vinda de Jesus Cristo. A justiça divina ela mudou nesse sentido. Nós hoje somos justificados por Cristo, mas não se enganem. Há necessidade da santificação, há necessidade da perseverança, há necessidade de que nós estejamos em contínua comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso. O castigo divino, meus amados, nos mostra esse texto que ele vai vir de várias formas sobre o povo de Judá. Ou seja, ele vem de uma maneira poderosa e forte devido à desobediência contínua. E ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a instabilidade de sustento, que é o que nos diz o versículo 13. E como é que isso acontece? Como é que nós vivemos isso? Como é que eles vão sofrer essa consequência? Através do quê? Vamos colocar isso, vamos juntar para eles e vamos colocar isso para nós aqui também. Através de altos preços, através do extermínio de moradores e até mesmo de animais. Mateus 24, 7 e Apocalipse 6, no versículo 8, diz que isso vem também assim como uma grande crise econômica nacional, e hoje no nosso tempo aqui é conhecida como uma recessão financeira, né? Ou seja, a pessoa não tem dinheiro, vai se passar por uma crise nacional que infelizmente vai deixar muita gente com fome, muita gente vai sofrer, e isso foi lá também naquela época. O terceiro tópico deste primeiro assunto aqui, ele esclarece que Deus, ele manda a chuva e ele fertiliza a terra. Isso é óbvio, tudo que acontece nesta terra é Deus que manda. Porém, o povo de Jerusalém, o povo de Judá naquela época, o povo de Israel, eles estavam agradecendo a quem? Eles estavam agradecendo a Baal, como nós já vimos nas reuniões que nós fizemos anteriormente. Então, Deus, ele ara a terra, ele prepara a terra, ele manda a chuva e as pessoas iam e agradeciam a Baal.
A Baal, meus irmãos, uma coisa inexplicável. Se nós temos, acreditamos e nos relacionamos com Deus, sabemos de onde provém as coisas, como é que nós podemos interpretar de outra maneira? O povo de Israel, ele estava agradecendo um Deus que não existe. É simplesmente agradecendo um Deus que nunca deu resposta nenhuma a eles. E nós já vimos isso em várias outras reuniões. Nós vemos ali que a seca, ou seja, a guerra, a espada, ela vai simbolizar de uma maneira geral a fome, a peste, porque tudo isso é consequência desta guerra. Um exemplo, meus amados, nós estamos hoje vivendo a guerra no exterior, lá na Europa, e nós estamos aqui no Brasil sofrendo a consequência disso, a falta de farinha, entre outros insumos, nós estamos aqui sofrendo a consequência disso, os preços elevados, o petróleo, preço elevado. E, resumindo, a culpa pode não ser minha, pode não ser sua, porque nós somos justos, mas nós respondemos por tudo que está sendo causado por uma população que não está cumprindo aquilo que Deus ensinou, está deixando de cumprir as leis de Moisés. Então, meus amados, a fome, ela é posta como o resultado de uma escassez tanto de alimento, e que isso é provocado pela falta de produção agropecuária. Entrou em guerra, não tem como produzir, não vai ter como ofertar. A peste também, meus amados, ela é resultado da guerra e as mortes nos campos de batalha. Porque em uma guerra, quando a pessoa morre, não há tempo de você fazer o enterro, tratar como deveria ser tratado, e muitas coisas ficam ali no solo quase que expostos, ou então são valas rasas, como o pessoal costuma falar, né? Então elas ficam bem ali à flor da pele, e aquilo vai destruindo, aquilo vai trazendo peste, vai trazendo doença. Seria pior ainda, meus amados, alerto vocês, se houvesse o cumprimento ali do versículo 21, ou seja, se viesse sobre o povo, mesmo naquela época, que os animais ferozes. Seria muito pior. Mas o que fica claro, meus irmãos, é que Deus, ele não executa o seu juízo sem uma justa causa, sem um prévio aviso e sem o tempo para o arrependimento. Então nós estamos aqui hoje ensinando e aprendendo a nos arrepender e não praticarmos mais os atos que nós praticávamos anteriormente do conhecimento da palavra de Deus. Vejam, meus amados, que a misericórdia de Deus, até neste momento, ela vem ao nosso encontro. O seu perdão, a restauração, a salvação, eles estão sempre ali à nossa disposição. Basta para isso que nós nos arrependamos. Basta para isso o arrependimento e a nossa correção de comportamento. Então isso é extremamente necessário. Veja, meus amados, que o segundo assunto que nós vamos falar agora traz que o povo, a população, hoje inclusive, mas naquela época eles entendiam que Deus era obrigado a tolerar o pecado do povo por causa de alguns justos, porque eles faziam uma leitura errada de alguns textos bíblicos, né? E aqui a revista ela trouxe para nós e apresentou assim: será que Deus pouparia realmente Sodoma e Gomorra e atenderia a oração de Abraão se ali houvesse 10 justos, conforme está em Gênesis 18:32? Moisés e Samuel, eles foram atendidos ao clamarem pelo povo nos casos de muitas rebeliões. E isso deu um entendimento errado para o povo, de que Deus, se houvesse a intercessão dos justos, pouparia a todos dos erros e dos pecados, né? Como Moisés e Samuel foram atendidos, então eles entenderam que se alguém intercedesse por eles, eles também seriam poupados. O texto de Êxodo 32, de 11 a 14, ele mostra o pecado do povo. 1 Samuel 7, 5, 6, 9 também mostra toda a rebeldia do povo. E Deus os perdoou várias vezes, muitas vezes, mesmo ali no Sinai.
onde Moisés tinha subido ao monte e ao descer chegou ali e encontrou um bezerro que eles estavam adorando. Mesmo ali, Deus perdoou. Deus perdoou e renovou com eles o concerto. Renovou com eles o concerto, uma coisa que nós hoje não podemos nem imaginar. Adoração a outros ídolos, adoração a deuses e Deus perdoar esse tipo de relação. Isso está em Êxodo 34:10, meus amados. Então nós precisamos entender que mesmo com tudo isso, Deus perdoou. E Deus, ele é inspirado nessa experiência, ele acredita e traz isso para nós. Nós devemos orar uns pelos outros e devemos perseverar nesta oração. E é inspirado nessa experiência que nós vamos orar até o fim das nossas vidas pelos pecadores, intercedendo por eles, para que eles possam se arrepender e vir a Cristo, para que eles possam se entregar a Cristo. O texto de Efésios 6:18, ele diz que com toda oração e súplica nós devemos orar em todo tempo no Espírito, e para isso, meus amados, nós precisamos vigiar com toda perseverança. Então nós temos que perseverar com súplica por todos os santos. O texto de Tiago 5:16, nós vamos falar dele também, ele nos apresenta dessa mesma maneira. Mas nós vemos que essas reiteradas e contínuas rebeliões levou o povo a uma apostasia generalizada. E quando eu me refiro a nós, me refiro dizendo que nós não podemos nos permitir ser levado a esta apostasia. E nós precisamos lutar contra tudo isso, porque nós estaremos envolvidos em tudo isso, mesmo não participando. A nossa inércia, a nossa a nossa falta de alertar o povo, a falta de dizer, de lutar contra tudo isso, nos leva a sofrer também a consequência de tudo isso. De tudo isso. Então, essas rebeliões, elas chegaram a um ponto de onde não haveria mais retorno. Não haveria mais retorno. Eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezavam a palavra de Deus, eles zombavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor. Chegou uma hora que ele fala, basta. E olha que ele foi longânimo, meus amados. Muito longânimo. Muito longânimo. Então chegou um momento que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, veio contra o seu povo. E aí não houve remédio. Isso nós podemos ver lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, o segundo livro de Crônicas, 36:16. Segundo livro de Crônicas, 36:16, meus irmãos. Então vejam, amados, que há situações em que Deus se recusa a perdoar uma nação. Ele simplesmente se recusa a perdoar uma nação. E até mesmo pessoas. Existem pessoas pelas quais nós não precisamos e não devemos clamar, porque nós já entendemos que elas estão perdidas. Então, nós não precisamos orar sobre elas. Foi o caso de Saul. Lá em 1 Samuel 16:1. O caso de Saul, Deus não perdoou. Veja que Jeremias, ele clamou pelo povo. Jeremias, ele gritou pelo povo, ele pediu a Deus, mas Deus endureceu na resposta que foi dada a Jeremias. E ele afirmou, na leitura que nós fizemos, ele afirmou que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem por Judá. Isso nós vamos ver lá em Jeremias 15. Jeremias 15, acho que no versículo 1, se eu não estou enganado, nós vamos ver que ele afirma que nem Samuel e nem Moisés, orando, eles seriam atendidos. Nós vemos, meus amados, que mesmo a oração do justo, que pode muito em seus
efeitos, conforme traz o texto de Tiago 5, versículo 16, como eu falei para os irmãos, ele não vai surtir efeito nenhum. Ele não vai surtir o efeito pretendido. Porque o pecado ultrapassou todos os limites. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O apresentado, meus amados, pelo apóstolo João, vem como apostasia, ou seja, como apostasia sendo o pecado mortal. 1 João 5,16 diz que se alguém vir a seu irmão, ou seja, ver o seu irmão cometendo um pecado, não para a morte, nós clamaremos, nós pediremos e Deus lhe dará a vida. Um pecado que não seja para a morte. Então, meus amados, ocorreu um pecado, o seu irmão está em pecado, nós temos que orar, porque Deus dará a vida. Deus vai restaurar, Deus vai trazer o perdão para aquela pessoa. Agora, isso é para aqueles que não pecam para a morte, ou seja, não são apóstatas. Eu vou explicar para os irmãos depois o que é apostasia. Mas então, isso é para quem não peca para a morte, ou seja, existe também o pecado para a morte. E por esse, eu digo que não rogue. Assim nos apresenta 1 João 5,16. Por este eu digo que não roguem, ou seja, não oremos por este. Por quê? Apostasia, tanto pessoal como coletiva, ela vai te apartar da fé. Se você tem fé, mas você não é um apóstata, mas você começa a se envolver com pessoas que são apóstatas, ou seja, que estão afastadas da fé, ou seja, conheceram a Deus, mas estão afastadas, você acaba se tornando aquilo, começa a fazer parte do meio. Hebreus 10, 28 e 29 diz assim: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Olha, meus amados, nós estamos falando de Hebreus e nós estamos nos referindo à lei de Moisés. Não esqueçam também que nós já ensinamos aqui que a lei de Moisés, Cristo veio e aprimorou a lei. Ele não tirou. Ele aprimorou a lei e tornou, no meu entender, tornou ela mais profunda ainda. Mais profunda. Aquele que intentar contra o seu inimigo já cometeu o crime. Aquele que pensar na mulher já adulterou. Então veio como agravante. Cristo veio para trazer um pouco mais de potência na lei de Moisés na relação conosco. E veja bem, se nós rejeitarmos a lei de Moisés, quanto mais severo o castigo que nós julgarmos, nos será considerado digno daquele que fez aquilo. Então o castigo, por mais que ele pareça duro, que ele pareça enfático, que ele pareça injusto, para nossos olhos, nós fizemos por merecer. Por quê? Porque profanou-se ali o sangue da aliança com o qual você foi santificado. Nós estamos mostrando aqui para vocês ou seja, você ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, o que é a apostasia, então, segundo o que eu acabei de falar para os irmãos? A apostasia é você negar a fé, tendo antes a defendido. Você conheceu Jesus, você viveu aquela relação com Ele, você aprendeu, você entendeu o que é esta relação com Deus, você viveu esta relação com Deus, e aí, de repente, você passa a negar esta fé, você passa a falar mal desta fé, você passa a divulgar coisas que não é a verdade de Deus. Então, a apostasia é você se afastar da fé. Não se esqueçam, hein, amados, que a apostasia ela é como se fosse uma irmã muito próxima da heresia. Normalmente a apostasia começa com heresias. E heresias é o quê? Uma pessoa te fala a palavra de uma maneira diferente. Você aceita isso. Acata aquilo como certo para dentro de você. E aí você começa a contestar a palavra de Deus porque o pastor Joaquim Pedro Paulo te ensinou errado e você acreditou nele, porque ele é muito próximo de você. A pessoa vai e te apresenta uma heresia.
e você entende ela como certa e começa a contestar a palavra de Deus, e aquilo vai se avolumando, vai crescendo dentro de você, chega um momento que você é um gladiador que vai lutar contra Deus. Por quê? Porque uma pessoa te ensinou errado, porque você prestou atenção na pessoa errada. Você saiu da igreja onde você está com um bom pastor que você conhece, que você sabe quem é, e foi fazer uma visitinha. Foi fazer uma visitinha. A pastora Débora ontem fez uma correção na nossa igreja. Quem estava lá ouviu essa correção. O pastor Gilson, nas quartas-feiras, olha, a gente tem que dar graças a Deus pelos pastores que nós temos. O pastor Gilson, na quarta-feira, ele corrige qualquer erro, qualquer coisa que tenha acontecido no domingo, ele corrige, para que nós não tenhamos e não corramos esse risco de, interpretando e entendendo uma coisa errada, nos afastarmos de Deus, nos afastarmos da verdade divina. E isso, meus amados, ocorreu muito ali em Israel. E o ápice foi ali no reino de Judá. Né? Ali foi o ápice, ali foi onde as coisas se agravaram. Então, não houve ali, não havia ali, meus amados, outra solução, senão um juízo divino sobre Jerusalém, sobre Judá. E nós devemos aprender de uma vez por todas, como eu já falei para os irmãos no início, que cada pessoa é responsável por sua relação pessoal com Deus. Nós não devemos jamais nos apoiar na forma como as pessoas agem. Nós não devemos permitir isso. Nós não podemos nos apoiar, aquela pessoa é tão boazinha, então eu vou ficar que nem ela, só que aquela pessoa pode estar trazendo alguma coisa que nos contamine. Então nós não temos que nos apoiar nessa pessoa. Nós somos os responsáveis por nós. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que entender a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que nos santificar e nós temos que aprender a discernir em quem confiar para participar de tudo isso conosco. Nós não podemos achar que nós vamos entrar na aglomeração dos santos. Não existe essa hipótese. Não há como você entrar na aglomeração dos santos, a não ser que você seja santo. Aí você entra numa igreja, você fala, aqui tem muito santo, eu vou ficar por aqui, tá cheio de gente, aqui é bom. Não é bom. Pode ser, mas não é bom. Você acha assim, mas eu sou uma pessoa que eu peco. Não, mas aqui a gente está aprendendo. Não, é amanhã, não depois de amanhã, não. É hoje, irmão, é hoje. Você não sabe se vai acontecer um acidente. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Se você vai ter a oportunidade de clamar pelo perdão de Deus no momento da sua morte. Aquele ladrão da cruz teve tempo. E nós? Será que nós teremos? Então nós precisamos diariamente nos aprimorar. Nós precisamos diariamente nos aperfeiçoar, nós precisamos diariamente nos colocar aos pés de Jesus, aprender a discernir quem é que nós queremos que nos ensine, quem é que nós queremos que direcione a nossa vida. E eu não estou falando de um pastor, eu estou falando de um coletivo, ou seja, se tem um pastor, aquele pastor ele vai delegar funções. O pastor Gilson me tem com uma pessoa para quem ele delega funções. Ele delegou funções aqui no caso para o Evandro. O Evandro tem a função dele. O Evandro está sendo preparado cada dia mais. A Solange está sendo preparada, a Salete está sendo... Então cada um de nós temos uma função delegada. Não pensa você que porque você na igreja é um colaborador, é um cooperador, que você não é. Você é a pessoa que tem a palavra na boca para salvar um ímpio. Você é a pessoa que tem a palavra na boca para salvar pessoas, para poder apresentar o sacrifício de Cristo como suficiente para nos restaurar. Nós precisamos aprender isso e ter isso intrínseco dentro de nós. Mas vamos para o terceiro assunto, que senão eu vou me alongando e vai ficando muito puxada a aula, né? Aumenta muito tempo. Esse terceiro assunto, meus amados, nós vamos ver que mesmo com a intercessão de homens de Deus, como nós já falamos, o povo não é poupado. Mesmo com a intercessão de Moisés, de Samuel, se eles estivessem ali, o povo não é poupado. Refutando assim Ezequiel, aquela crença popular, como nós já comentamos também, de que Deus é obrigado a tolerar todos os pecados, devido a um justo que estivesse ali no meio, ou devido à sua intercessão. Então nós precisamos aprender que isso não é
verdade. Isso está em todos os textos que nós passamos aqui, tá ok? Então nós precisamos entender que não é uma pessoa que clama por você que vai te salvar. É o seu arrependimento, é a sua relação com Deus. Os profetas Jeremias e Ezequiel, eles conheciam os fatos, todos aqueles fatos que foram narrados aqui há pouco para os irmãos, com os irmãos, sobre Sodoma e Gomorra. Mas eles sabiam que se ali tivesse 10 justos, né, seria suficiente para salvar uma cidade. E por que Deus destruiria, no caso ali, Jerusalém? Ocorre que lá em Sodoma e Gomorra achou-se uma pessoa. Uma pessoa. Meus amados irmãos, Gênesis 18:32 fala sobre isso. Eu não quero me alongar, então eu não vou prosseguir nesse assunto, mas basta ler Gênesis 18:32 que nós vamos entender isso. Esta, meus amados, era uma das razões para se acreditar que o juízo divino anunciado pelos profetas Jeremias e Ezequiel não viria. Esse era o motivo. Eles sabiam ali, tivesse 10 justos ali, Deus pouparia. Foi a resposta dele, mas não tinha. Meus amados, eles acreditavam então que se ali os justos clamassem, eles seriam salvos. Eles seriam salvos. Mas o juízo veio. Ezequiel 14, no versículo de 14 a 20, ele especifica isso, ele deixa claro que mesmo na situação que eles estavam vivendo ali, naquele momento, o povo de Israel, o povo de Judá, mesmo que ali estivesse Noé, Daniel e Jó, com toda a justiça que eles carregavam sobre si, não livrariam a cidade, mas apenas as suas almas. Apenas as suas almas. Isso está ali no versículo 20. Nós já aprendemos hoje a referência da alma naquele sentido qual era. Nós percebemos também, meus queridos irmãos, que toda vez que Ezequiel se refere a estes, ele apresenta ali um oráculo, como se fosse assim uma ordenança. Ele apresenta um oráculo como sendo uma ordenança de Deus, ou seja, ele refere-se a eles autorizado por Deus, porque ele fala assim diz o Senhor Jeová. Toda vez que se refere a eles, assim diz o Senhor Jeová. Ou seja, ele está mostrando que Deus está afirmando que mesmo que eles estivessem ali, eles não seriam atendidos. Quando a Bíblia refere a Daniel, ou seja, um jovem, né, Daniel, um jovem, enladeado por esses dois antigos patriarcas, né, nessa referência, nós vemos que Daniel, ele era judeu. Ele era judeu e é judeu, né? Ele é judeu. E nós sabemos que Noé e Jó não eram israelitas, ou seja, eles viveram muito antes que se formasse o povo de Israel. E Daniel, já no caso, era. Porém, eles eram um exemplo de pessoas justas aos olhos de Deus e reconhecidos por todo o povo. Por isso eles foram ali citados. Nós temos o texto de Gênesis 6, 7, 8, o texto de Hebreus 11, no versículo 7, Jó 1, no versículo 8, Tiago 5, 11. Nós temos muitos textos que se referem a isso. E eu quero deixar aqui, meus amados, bem claro, que somente a justiça de Jesus Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Somente a justiça de Cristo. Então não há um homem nascido de homem. Não há um homem nascido de homem ou mulher, como queiram, que tem condições de interceder pelas outras pessoas. Nós podemos orar e clamar para que haja o arrependimento, como nós já orientamos. Mas interceder para que não venha a ira de Deus, só Jesus Cristo na cruz do Calvário fez isso por nós. Conforme está escrito em Romanos 3, 22, 5, 17 e 19. E quando a gente se refere
a Daniel, meus amados, eu não posso deixar de mencionar para vocês que Daniel era contemporâneo de Jeremias e contemporâneo também de Ezequiel. Conforme eu já falei para vocês, acho que umas 3, 4 aulas atrás, Jeremias, ele estava em Jerusalém, ele permaneceu ali em Judá. Ezequiel, ele foi levado cativo à Babilônia, então ele profetizou na Babilônia. Jeremias profetizou em Judá. Ezequiel profetizou na Babilônia. E Daniel dentro dos palácios dos reis, então ele era contemporâneo. Então eu acredito e eu entendo desta maneira, e embora existam algumas coisas que eu vou apresentar para vocês também, mas eu já estou deixando claro aqui, eu acredito que ele foi citado ali porque ele realmente era uma pessoa que estava resistindo ao rei Nabucodonosor, ele é uma pessoa, era um exemplo vivo, e com isso eu digo para os irmãos que nós podemos hoje também, quando vocês veem eu elogiando o pastor Gilson, quando vocês veem eu falando bem dele, quando vocês veem eu falando bem de alguma pessoa, eu entendo que a gente tem sim que dar honra a quem tem honra, como a nossa pastora Débora fala. Então nós temos que dar honra a quem tem honra. A pessoa que tem honra, ela tem que ser honrada em vida. Nós não precisamos esperar ela morrer, como foi o caso dos anciãos, né? Ou seja, de Moisés e de Samuel, para depois começar a derramar a glória do entendimento da perfeição na relação que eles têm com eles mesmos, atendendo tudo aquilo que Deus ensina e apresenta. Nós não precisamos esperar que uma pessoa morra para isso. Nós precisamos ver, sim, toda a graça de Deus, nós precisamos ver, sim, todo o agir do Espírito Santo na vida dessas pessoas vivas e elogiá-las quando isso ocorrer. Então nós precisamos verdadeiramente entender dessa maneira. Por que eu falo isso para vocês, meus irmãos? Porque existe um questionamento teológico quanto à citação de Daniel no texto de Ezequiel. Ou seja, existem alguns argumentos que levam ao entendimento de que o Daniel citado em Ezequiel não seria o Daniel profeta. E por que vem essa dúvida? Ezequiel, ele utiliza o nome Dan, aspas, L, para poder falar de Daniel. Só que Daniel, no livro do profeta Daniel, está escrito Dan, aspas, Y-E-L. Então existe essa diferença no colocar o nome. Ou seja, essa diferença, no meu entender, não quer dizer nada. Por quê? Porque como é que eu vou explicar? Bom, como é que eu vou explicar para os irmãos? Porque existia, naquela época, diferenças ortográficas, ou seja, soletrações, variantes de soletrações, em toda a Bíblia. Muita coisa foi passada de maneira oral. Então, existia essa ortografia errada, muitas soletrações que variavam de uma pessoa para outra, né? E algumas outras pessoas vão entender sempre que Daniel era muito novo. Eu acho que o fato de acharem que ele era muito novo para poder chamar a atenção, eu acho que isso não é contestação. Eu sou mais entender e acreditar que existiam essas variações ortográficas e essas soletrações pela verbalização, né? Variantes aí na Bíblia. Então, nós precisamos entender isso. Isso, aliado ao fato de que Daniel é contemporâneo de Ezequiel e de Jeremias, ou seja, enquanto Jeremias estava em Jerusalém, como eu já falei para os irmãos, e Daniel estava ali na corte de Nabucodonosor, nós podemos ler isso em Daniel 2, 48. E todos, era do conhecimento de todos, a fé e a sabedoria que existia sobre Daniel. Tanto que nós vemos ele entrar na cova de leões e sair de lá totalmente ileso. Então, todos tinham conhecimento da fé e da sabedoria dele. Entendam, portanto, meus queridos, que a justiça divina em Ezequiel, a justiça divina
em Ezequiel, muito bem pontuado aqui, é a retribuição divina pelo pecado que o povo estava vivendo. Quer perguntar alguma coisa? Alguém? Não? Vamos lá. Então, pelo pecado que o povo estava vivendo. Né? Diferente da justiça aplicada por Paulo. Quando nós entendemos hoje a justiça divina aplicada por Paulo, ela vem através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Ou seja, ele é aquele que nos justifica. Ele justifica todo aquele que nele crê, meus irmãos. Se arrepende, aquele que abandona o pecado. Nós aprendemos, portanto, hoje, que a ira de Deus nunca vem sem uma justa causa. Isso é o que nós aprendemos hoje. Sem um prévio aviso, ou seja, sem a oportunidade de que se arrependa. Nós aprendemos que ela vem através da espada, ou seja, através da guerra, como eu expliquei, através de seca, através de pestes, da fome e até de animais ferozes. Nós aprendemos que Moisés e Samuel, eles tiveram as suas orações intercessórias atendidas, sim, e que o povo, devido a isso, não acreditava no juízo divino que Ezequiel estava ali apresentando. E por quê? Porque eles entendiam que a intercessão do justo poderia salvá-los, ou seja, ele contava com a intercessão de outras pessoas e das suas orações. Só que a palavra de Deus diz o quê para nós? Que a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Mas isso vai ser o assunto para nós fazermos na próxima aula. Nós vamos iniciar com essa alma que pecar, esta morrerá. Amém? Que vocês tenham tido um bom entendimento e eu vou abrir agora para as perguntas.